Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de dizer, aquela resenha que todo mundo pode participar. Agora que geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Então vamos lá, perde tempinho aqui, ó, vai perder 10 segundinhos, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, manda no grupo da família, manda no grupo dos pais e alunos da escola lá, no grupo dos responsáveis, manda no grupo do condomínio. Manda onde você puder mandar, porque sempre ajuda. O seu carinho tá levando a gente a números cada vez mais legais. A gente passou agora de 40 mil inscritos no Instagram, no YouTube. Já estamos indo para quase 43 mil amigos aqui no YouTube e no TikTok, que você também tem que estar lá no TikTok seguindo a gente. Chegando agora batendo 60 mil seguidores lá no TikTok, com mais de 25 milhões de visualizações dos nossos cortes. Então, assim, sem palavras para agradecer a vocês. E tem também, aqui embaixo, o Instagram, que aí é o @geral.pod Instagram. Só que eu conheço vocês, eu sei como vocês são. Lá no TikTok o bicho pega, lá no TikTok os cortes polêmicos, aí todo mundo briga. Aí vem aqui no Instagram, o Instagram é todo mundo bonitinho, a conta é paga em débito automático, não tem briga, todo mundo é rico, bem sucedido. Aí vocês vão e abandonam a gente. Então, gente, vem pro Instagram também. Vem pro Instagram, porque aqui no Instagram também tem os cortes legais. É que a gente não polemiza tanto. Lá no TikTok o bicho pega mais. Vocês gostam do bicho pegando, né? Ok. Agora, que horas são? Eu não sei que horas você está vendo o programa, mas só tem duas possibilidades na minha vida. Ou eu estou morrendo de fome, como um gordão faminto, ou então eu estou na Paladari, aqui na Paladari, na Barra Olímpica, que é o melhor restaurante aqui da região. Aqui na Avenida Ator José Wilker, você chega no centro metropolitano e come com a melhor qualidade de comida de todos os dias. Segunda a sexta, tem aquele buffet maravilhoso, tem também à la carte, com preços excepcionais. Vou contar um segredo que o parceiro nem gosta que eu fale. Tem prato que dá para 2 pessoas. Você pede um prato executivo e dá para comer 2 pessoas comem e com muita qualidade. Mas quem quiser comer o buffet com comida liberada ali, você come à vontade, você faz seu prato à vontade, é só chegar lá na Paladari, que tem uma gama de opções de comida muito gostosa. Tem aquela parte de comida saudável, que eu confesso que eu não vou lá, porque eu não sou saudável, e tem a parte que as pessoas como eu gostam, né? Aí tem lasanha, tem arroz da piamontese, aí eu misturo farofa, batata, purê, tudo junto no mesmo prato, aquela coisa assim, meu nutricionista, que, inclusive, mandar um beijo pra ela, minha mulher, Fabrícia, coisa linda, que ela não nos ouça, mas a Paladari, eu vou só naquela parte que não é saudável. E aí, final de semana, no sábado, a melhor feijoada na hora do almoço, vai com fome, não vai para fazer boquinha, vai para se fartar. Feijoada boa, aquela que você come, chega em casa e dorme tranquilo, beleza? Sexta e sábado, o melhor rodízio de pizza. Gente, hoje eu tô aqui recebendo, confesso, é o que eu sempre conto para vocês. Quando a gente não conhece o convidado, eu gosto que a gente conheça juntos. A gente vai conhecer juntos hoje uma artista multimídia. Eu recebi o release dela e tinha um monte de conexões ali. Eu falei, esse papo eu gosto quando a gente não sabe para que caminho vai o papo. E é dessa forma que eu acho que vai ser a conversa de hoje, para chegar fechando essa semana tão legal que a gente teve aí com grandes convidados. Eu acho que você vai gostar muito, espero também gostar bastante. Muito prazer te receber aqui, Vanessa Rosa. Que prazer, querida. Eu sempre pergunto para os meus convidados, quem é você? Eu vou te fazer essa pergunta, eu acho que não só para os meus convidados, não só para os meus inscritos, mas também para mim. Quem é Vanessa Rosa? Prazer te receber aqui. Prazer, Rodrigo. Obrigada por me ter aqui. É um prazer. Artista multimídia. Então, tudo é uma longa história. Estamos aí. Eu cresci no Rio de Janeiro, cresci no Leblon, estudei na UERJ, História da Arte, e aprendi a amar arte desde pequena, com a minha família, desenhava São o tempo artistas? todo. Tem um artista na tua família? Então, minha avó amava pintar, mas não podia, né? Exercer, casada, Aquela todos história, os problemas. Todos os problemas típicos. A história da família é bem, digamos, brasileira. Sabe? Uma mistura de pessoa que foi sequestrada com um assassinato ali e essas Não, essas história misturas. de brasileiro. Da tua família tem pessoas assassinadas e sequestradas. Exatamente.
Exatamente, tem essas partes, assim, Várias aí nuances. tem general, aí tem aquele que... tem muita coisa ali no meio, assim, que você fala assim, nossa, que mistura curiosa. É. Quando você ouve as Torre de histórias Babel família, total. assim, você fica tipo, tá bom, então. Tudo bem. Então, e a minha mãe é escritora. Mas isso também foi algo que, assim, construiu já na minha geração. Tipo, minha mãe começou a escrever quando eu e minha irmã éramos pequenas, preparou a gente para entrar no Santo Agostinho, que é um colégio legal aqui no Rio. A gente entrou em bons lugares, ela começou a dar aula particular. Meu pai também trabalhava no Banco Central. Tudo uma longa história, mas a minha mãe começou a escrever para os alunos dela, publicar livros. Eu ilustrava os livros da minha mãe desde que eu tinha 10 anos, ajudava na edição. Minha mãe criou uma série de ficção histórica de um menino que viaja no tempo. Tudo a partir da interação com os alunos. Ela parou de dar aula particular para se dedicar aos livros. Ela publicou pela primeira vez em 2003, como editora pequena. E aí, com a internet, com o início da internet, minha mãe começou a fazer print on demand, né? E a publicar internacionalmente, tipo, vendendo pelo MySpace. E aí, Moderníssima ela. Exatamente. E a gente criou um site, a minha irmã ajudou no site, fez a animação 3D. A gente acompanhava tudo, mas assim, família, né? Então, sempre intensos, brigas, altos e baixos, e tipo... Porque é muito difícil também tentar viver disso, se focar, não ter... Transformar em um negócio. Não estar no meio, assim. A gente nunca teve, assim, uma cena, minha mãe participando de cena de escritores de ficção histórica, isso não acontecia. Então, era tudo a gente fazendo. Então, os meus pais criaram uma editora em 2010. E, desde o início, eu ajudei fazendo capas. Em 2013, eu comecei eles me chamaram para fazer livro infantil. A gente nunca tinha feito livro infantil. Mas a gente começou... eu chamei um amigo meu, designer, o Pedro Sarmento. Já estava na faculdade? Eu estava na faculdade, estudando História da Arte. E também isso foi uma dificuldade. Estudei administração na FRJ, História da Arte na UERJ. E mudei da administração na FRJ para pintura na FRJ. Acabei decidindo ficar na UERJ porque era perto do metrô. E eu me dei conta de que universidade assim, de artes era tipo, cara, termina o mais rápido possível, pega o diploma e... corre atrás de descobrir como é que você vai viver disso, porque não tinha muito caminho, não sabia o que fazer. Via minha mãe lá ralando para tentar vender seus livros. E isso foi bom, assim, tipo, ver a dificuldade no meio desde o início. Te deu um jogo de cintura, né? Porque eu sabia que eu tinha que me virar. Então, a gente começou a publicar livro infantil em 2013 e eu aprendi muito com esse meio, mas eu tinha toda uma outra carreira em paralelo. Eu fazia arte urbana, então, assim... Eu era apaixonada por pintura desde pequena, fazia pintura a óleo, aquarela e tal. Mas em 2009, eu comecei a me interessar muito pela arte urbana porque eu via esse fenômeno no Rio de Janeiro. Grafite. Grafites, murais e tal. E eu via que muita gente que nunca ia num museu se interessava muito pela arte urbana e que dava mais sentido, sabe? Você fazer uma pintura ali no meio da rua que... todo mundo vê. Ativa mais os sentidos. Exatamente. Também. E eu adorava, assim, andar pela cidade, andar por todos os cantos do Rio. Eu comecei a conhecer muito o Rio de Janeiro por causa da internet. Eu fazia parte de, sei lá, grupo de pessoas que gostavam de animação japonesa, tipo, em 2003. Aí eu comecei eu e minha irmã, a gente ia para Zona Norte, ia para começava a ter amigos da Zona Oeste. E tendo crescido ali no Leblon, você se dá conta de que o que você conhece na cidade é muito pequeno. E isso foi fascinante, assim, descobrir a cidade a partir da internet, mas passar a encontrar as pessoas fisicamente, passar a me movimentar pela cidade toda. E quando eu entrei na arte urbana, aí foi outro mundo. Eu comecei a frequentar muito favela. Sim. Porque era onde... Conheceu a Pamela? Ai, trabalhei com a Pamela. Não recomendo. Prefiro não falar muito a respeito, assim, eram umas tretas. Aprendi muito com a Pamela. Representei a Rede Nami em evento internacional. Foi quando eu comecei também a entender muito sobre mídia, entender sobre fazer pitch para grandes empresas, representar a Rede Nami na Fundação Roberto Marinho e tal. Mas, assim, é uma pessoa que, assim, se eu vejo quando longe, não recomendo a ninguém. Eu descobri muito sobre política e sobre falsidade. Mas eu não quero entrar sobre isso, porque tem muitos assuntos mais interessantes.
Mas, assim, na real, assim, isso foi um grande aprendizado, porque você descobre que assim, é um problema generalizado, assim, de quem Sim. cresce na política, como as coisas são apontadas. É mais assim, Muito tentar mais uma política que quando você está falando de política, uma Sim. coisa muito mais para quem não possa não estar entendendo, uma coisa muito mais de relações, né, de meandros do que propriamente uma coisa partidária. Sim, Uma, sim, é sim. fazer política. E você está falando uma coisa que eu falo isso. Eu conheci muita gente de favela também, o pessoal da CUFA, fui para Nova York com eles. Então, assim, eu conheço muita gente desse meio. E isso que você está falando envolve. É uma percepção muito parecida com o que eu tenho do que acontece nesses meandros, né? Nós temos, na É, verdade, destaques e interesses que não necessariamente são o que é mostrado sim. muro afora. Sigamos. Essa coisa de Instagram, sabe? De, assim, parece mais que a pessoa está entrando dentro das caixinhas do que é o interessante do movimento ativista do momento, do que realmente ser algo legítimo. Então, e eu aprendi muito com isso, assim, Perfeito. participando de evento bancado pela Ford Foundation. E aí você vê, assim, tipo, não é nem que é feito por mal, é tipo, as pessoas que estão ali bem, um pouco por mal, mas que estão ali como staff dessas instituições estão tentando ter engajamento, estão tentando ver pauta e vira mais Uhum. isso. Mas, assim, Concordo. dentro do ativismo também com esse gente realmente incrível, assim. Trabalhei muito com o Maurício Ora ali no Morro da Isso. Providência. Ele é o criador da Casa Amarela, que é um lugar que, assim, que ativa muito celebridade e tal. Uhum. Mas o Maurício é um cara que tem uma história de vida incrível, assim. E convivendo com ele, eu tive estúdio com ele ali na zona portuária. Viu, assim, as dificuldades reais do dia a dia, a gente parar porque tinha que ajudar a gente que tinha filmado polícia. Umas coisas, assim, Mas muito distante alucinantes. até então a tua realidade. Sim, sim, mas assim, eu gosto muito de explorar. Então, a minha realidade hoje em dia, tipo, Não, sim, mas é eu tô tão dizendo a ampla realidade que você mesmo falou que da eu bolha. cresci. É. Mas assim, eu nunca me senti realmente que fazia parte do Leblon, sabe? Os meus pais não cresceram no Leblon. Minha família, essas bagunças do Brasil. Então, eu acho que eu Você não era a não me. Patricinha do Leblon que foi ter o contato com o Rio de Janeiro de verdade. Acho que é tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque, às vezes, quando você fala assim, não, eu não sou patricinha, aí você chega lá com o tempo na favela e fala assim, Eu sou. acho que eu sou meio patricinha, assim. Mas aí depois você tá no meio das patricinhas e fala, putz, Eu não sou. de jeito nenhum. Então, algumas coisas me adaptava muito bem, outras coisas nem tanto. Então, tem sempre, assim, aqueles contrastes, né? Não dá Uhum. pra se colocar em nada. Mas, assim, a arte urbana foi essencial pra mim, porque comecei a viajar, América do Sul, também fiz muito contato. A arte urbana tem uma rede internacional que é muito legal. Então, assim, eu fui pra Nova York em 2015 pela primeira vez. E eu fui apresentar um monte de gente por causa dos contatos de arte urbana, sabe? Eu postava no Facebook, tô indo pra não sei onde, quero conhecer gente. Aí a galera me falava assim, fala com não sei quem, fala com não sei quem. Aí eu ia atrás, falava, oi, não sei o quê, mostrava o meu trabalho. O E aí, acesso é legal, né? eu fiz essa migração da arte urbana para a arte tecnologia, porque eu descobri o corte a laser, stencil cortado a laser, e eu achei que isso era incrível, porque na arte urbana a gente fazia já umas coisas com stencil, eu via as pessoas às vezes cortavam uns azulejinhos, eu achava que ficava tão bonito. E eu pensei, eu sempre gostei de fazer coisa em perspectiva. Então eu decidi fazer stencil cortado a laser em perspectiva para dar a impressão de ilusão ótica de azulejo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho em 2015 e logo depois estava fazendo em Lisboa, em Nova York, depois no Rio. Então, assim, eu estava já pulando de um canto ao outro, Aí tava na cena. mostrando um trabalho muito diferente. Assim, ninguém fazia ilusão ótica com stencil, com uma estética muito particular, e era algo que vinha muito do Rio, assim, de pensar essa cena antiga, assim, a arquitetura antiga do Rio, que me dava uma certa nostalgia, eu achava mais bonito, pensar o que é arte urbana, o que é essa arte pública, historicamente. Na UERJ, assim, com todos os problemas da UERJ, eu aprendi muito sobre... já tinha um pensamento decolonial, tinha essa coisa do o que é acessível ao público, o que importa para a maior parte das pessoas, que lugar é esse que você está ali na biblioteca lendo filosofia do século XVIII, mas ouvindo lá O funk.
o funk no térreo e a mangueira logo na sua frente, de vez em quando ouvindo o tiroteio E o Maracanã passa com o pessoal o lá. Maracanã, e indo para o Maracanã para o restaurante popular e vendo aquela mistura toda, você vendo que lugar é esse? Então me interessava muito fazer arte pública e pensar a cidade, e pensar assim com a história do Brasil. Gostava muito de trabalhar com história. Isso liga também à série da minha mãe, de ficção histórica e tal. Então comecei com os azulejos, mas dos azulejos, assim, ainda mais pintando fora do Brasil, tipo, em Nova York, a galera falava assim, isso é meio mourisco. Aí eu pensei, faz todo sentido, porque o azulejo português vem, na verdade, de Sevilha. Começou, assim, o rei de Portugal, no século XVI, compra azulejo de Sevilha, aí você vê que tem toda uma tradição islâmica de azulejos e dos padrões, etc. Mas na arte islâmica vai muito mais, assim, o padrão. A arte geométrica é a arte mais pura, porque a ideia é que você não pode representar o divino com figuras. A geometria, tipo, purifica a luz, purifica o mundo, assim. A harmonia divina aparece a partir da geometria. Isso, assim, me fisgou, assim. E pensando também em tecnologia, como esse espaço de poder, como esse espaço que transforma a sociedade. Então, comecei a me envolver cada vez mais com hackerspace e com a galera de arte e tecnologia. Quando eu vi, estava estudando arte generativa. E o meu trabalho dos azulejos virou Rotas da Seda também. Era, tipo, sobre a influência islâmica, mas também a China. O azul e branco era por causa da China. Eu comecei lá a estudar as rotas comerciais. Eu adoro ficar pirando na história das coisas, indo mais Vai a conectando. fundo. É muito divertido. E também aproveitando, né? Nesses lugares que eu vou, te transformo. Então, você já não sou mais, não sei quem é Leblon. Quem se importa com Leblon? Ninguém nem sabe onde é que é. Então, foda. Você só tá lá pelo mundo, se descobrindo. E também chegando nos Estados Unidos, tipo, como brasileira, artista. Na época, sem realmente dinheiro. Então, era, tipo, trocar trabalho por estadia. Arranjar amigos, arranjar projeto na lata, assim. Você foi na cara e na coragem mesmo? Fui, eu não conhecia ninguém, eu fui me arranjando, mas assim, eu podia trabalhar para editora remotamente, então isso me dava um conforto enorme, porque eu não estava ali desesperada, correndo atrás, assim, não tipo, tava vou vendendo morrer de almoço pra fome. comer a janta. Exatamente. Então, assim, eu sabia que, assim, pro Brasil eu tava muito bem. Pros americanos, assim, quando Nem você vê o tanto. que é o padrão deles, você olha assim, nossa, gente. E eu achando que tava bem. Exatamente. Mas assim, a verdade é que quando você sabe ser uma pessoa interessante, quando você tá aberto e tá pensando nas ideias, eu não tenho vergonha, eu não me importo. Então eu falo com qualquer um. E assim eu fui conhecendo, tipo, trabalhei para um centro cultural grande nos Estados Unidos, Pioneer Works, porque uma galera do Hackerspace me recomendou. E aí eu conheci o dono do centro cultural, assim, chegando lá, trocando ideia, não sabia quem ele era. Aí ele me convidou para fazer um mural enorme, conheci os amigos dele, tipo, me apresentando. E eu gosto muito da Mas parte teórica. Você ficou fixa em Nova York? Então, eu ia e vinha, né? Então, eu comecei a fazer residência. Eu ia lá fazer um projeto, depois apresentar, fazer uma exposição. Aí eu ia para outro canto. Aí eu fui para Tailândia fazer parte de um projeto também. Era, tipo, artistas, Mas a tua engenheiros. base era onde nesse momento? Nenhum lugar. No mundo, no avião? Era, tipo, supostamente Rio de Janeiro, né? Ainda endereço dos meus pais para enviar correspondência mais séria, né? Uhum. Então, mas assim, eu ficava um mês num lugar, 2 meses em outro, ia pulando, fiz isso por anos. É ótimo fazer isso com 20 anos. Sim. Acho que é um momento para fazer isso. Hoje em dia, assim, eu viajo e tal, mas assim, muito mais confortável. Eu não teria pique, não teria essa... E é uma instabilidade muito grande que, assim, deu seus problemas. É muito fácil, eu tenho insônia, hoje em dia, assim, realmente não daria para manter esse ritmo. Mas aí, por causa desse trabalho, dessa inserção, eu acabei conhecendo também o Gene Kogan, que hoje em dia é meu marido, e ele é pioneiro na área de arte e inteligência artificial. Ele é americano? Então, ele nasceu na União Soviética, em 85. Caramba. Então, ele migrou para os Estados Unidos com 4 para 5 anos. Mas hoje em dia ele é cidadão americano e tal. E estudou matemática aplicada na Colômbia. Então, ele é uma dessas pessoas, assim, imigrante estrela, né? Tipo, foi para ensino público nos Estados Unidos, mas conseguiu entrar numa das melhores universidades do mundo. E na matemática aplicada, assim, a machine learning, essa revolução de AI que a gente está vivendo, é muito baseada em estatística, né? São modelos estatísticos de análise de dados. Então, ele aprendeu isso na matemática aplicada. E ele começou trabalhando com recomendação musical. Ele achava isso muito interessante. Ele estava com o pessoal da programação criativa, do Open Frameworks, Processing, código aberto.
E ele passou a viajar também pelo mundo, buscando hackerspace, vendo o movimento de programação criativa, e passou a dar aula depois de machine learning para artistas, quando machine learning aprendizado de máquina passou a dar resultados esteticamente interessantes. Ele ia dos papers, assim, dos artigos acadêmicos, diretamente para a implementação, e já uma implementação criativa, assim, brincando com o que você podia fazer para analisar imagens. Também A gente umas está coisas falando mais de quando filosóficas. isso? Que época? Ele se formou em 2008. Então, desde que ele se formou, ele já estava envolvido nesses grupos muito específicos. Que isso bate pra gente agora, né? Exatamente. Ele passou a dar aula de machine learning para artistas, ML4A, que era o grupo, em 2015 para 2016. Em 2016 já estava rodando o mundo, dando workshops. Caramba. E fazendo exposições. Mas, assim, na época, a cena era muito nicho. Uhum. E até ele gostava mais, porque, assim, eram escolas de programação, então já estava começando a crescer. Eles já achavam em 2017 que era um boom. Eles estavam na Ars Eletrônica, na Áustria. Achavam assim, não, já está muito... Chegou. Já está muito popular isso aqui. O Justin Timberlake está fazendo coisa com AI. Isso aqui já não é mais tão legal. Mas desde então a coisa só, tipo... Escalonou. Exatamente. Escala. Então é muito doido. Você tá ali no cerne do movimento, mas assim, da galera que estava pesquisando, tipo, inteligência artificial em artes... um dos artistas mais incríveis é o Harold Cohen dos anos 70, que já estava pensando assim, o artista como meta-artista. Então, o que ele fazia era criar uma inteligência artificial que era capaz de um modelo de representação, era ensinar como representar para a inteligência artificial. Harold Cohen é um cara que vem do movimento de expressionismo abstrato, mas ele também tinha já uma base mais profunda de matemática, de engenharia, do que a maior parte dos outros artistas. Mas nos anos 70, ele estava realmente se correspondendo com o que eram os grandes pesquisadores de inteligência artificial. Estava na Universidade de San Diego, da Califórnia, San Diego. E fazia um trabalho que era assim, relevante do ponto de vista da pesquisa, de como você ensina uma máquina a representar, como você ensina uma máquina a desenhar cada vez diferente num determinado estilo. E ter uma determinada... assim, uma lista assim, de temas e vai evoluindo. Então, ele criou o Aaron, que foi um trabalho de 40 anos, assim, tipo, ensinando essa personalidade artística, Aaron, que tinha uma máquina de desenho, mas o Aaron era principalmente um programa, né? Era um software, como desenhar. Então, assim, o Jim vem dessa tradição... De muito lá atrás. Ele já estava pensando, assim, como fazer artistas autônomos. E aí você pode ir até mais fundo, assim. A pesquisadora preferida que eu tenho de história da arte e inteligência artificial, ou da inteligência artificial, é a Pamela McCorduck. Tem um livro de 70, que foi lançado em 79, tem uma outra versão de 2003, que, assim, a história que ela conta da inteligência artificial é pensando, assim, desde a antiguidade, é nosso desejo de dar vida às nossas criações. Então, vai desde lá das pessoas fazendo... esculturas de cerâmica e tentando imaginar as histórias daqueles seres. O Frankenstein é considerado um clássico dentro da cena de inteligência artificial, mas tem a Idade Média tem toda uma cena do Paracelso e outros que misturados com alquimia, que tentavam fazer uns rituais. Movimentos e vida da vida, né? Como você pode dar vida a seres inanimados, sabe? Mas de que forma vocês artistas, vocês recebem hoje a facilidade, pode dizer assim, a facilidade de replicar estilos, que é uma coisa que na verdade, eu queria entender do seu lado, porque assim, se eu for perguntar para um cara purista, ele vai dar uma opinião completamente diferente da sua. Você é um pouco comprometida, até agora descobri, literalmente comprometida, com a inteligência artificial. Então é interessante ver alguém que usa para o benefício artístico essa tecnologia. Mas tem muita gente que é radicalmente desesperada contra. Eu acho que, assim, são fases. O movimento contra é importante, porque o que está acontecendo na tecnologia em geral é realmente avassalador. Mas aí é além da inteligência artificial, assim. É sobre concentração de poder, dados, o quanto a gente assim, aberto, né, a grupos cujos interesses não necessariamente estão alinhados com os nossos, com o bem-estar da população.
Mas aí, nisso, eu vejo como o grande confronto o movimento código aberto, essa disputa em código aberto, código fechado, descentralização versus centralização. E a verdade é que assim, eu acho importante ter uma dança entre todos esses. Descentralização tem também as suas fragilidades. Então, eu sou muito ligado também a gente do movimento cripto. E o movimento cripto tem um monte de problema. Assim, as pessoas acharem que é cheio de scam, etc. É verdade que ainda é muito embrionário, mas eu acho que é essencial para o futuro da internet. Para que a gente não esteja nem dependente do governo chinês, nem de companhias americanas com interesses próprios. Então, é importante ter alguma coisa assim no meio que dê para a gente se movimentar, que ainda exista um espaço de liberdade. Inteligência artificial, assim, é uma revolução cognitiva. Então, se você pensar no longo prazo, acho que assim, tipo, não tem como ser contra a inteligência artificial. Na arte? Não acho que no longo prazo, assim, não tem como. Não tem como ser contra, ou não tem como ser contra, ou não tem como brigar com ela por conta da força dela. Vai mudar como as coisas são feitas. Porém, você pode dizer assim, olha, se fazer uma imagem combinando estilos com inteligência artificial é banal, é muito fácil. Claro, você pode fazer umas coisas mais bonitas, tem um trabalho ali de escolha do prompt, toma um tempo você sabe escolher. Mas para alguém que vem do desenho, tipo, você vê o que toma de tempo você, tipo, fazer uma imagem muito bonita com inteligência artificial e o que seria fazer aquilo manualmente, assim, não dá para comparar. É tipo tirar uma fotografia e fazer uma pintura a óleo. São completamente diferentes, você não compara da mesma forma. Mas também não valoriza da mesma forma. Não valoriza da mesma forma, são coisas diferentes. Porém, inteligência artificial para artistas tem muito poder, tem muita coisa incrível que a gente pode fazer. Então, por exemplo, eu sendo uma pessoa que já vem dessa base de desenho e também de narrativa e de muitas mídias diferentes, me deu muitos poderes novos. Então, agora, por exemplo, o trabalho que eu comecei em 2020, já na Universidade de Marte, o nosso projeto na Califórnia, Mars College. Ai, meu Deus, eu ia falar Califórnia com sotaque, que vergonha. Fica bonitinho, pô. Ai, que vergonha. Como é que é Califórnia com sotaque? Falei. Califórnia. Não, nem quero. Fala, pô. Não, já foi. Mas tinha um pessoal curioso. Não. Mas então, eu comecei... Durante a pandemia, eu já estava na Califórnia, no meio do deserto, nesse projeto que a gente chama de Universidade de Marte, que, em suma, é a ideia de que se nossa tecnologia poderia, no futuro, nos levar a viver em outros planetas, também poderia nos ajudar a viver melhor na Terra. Então, a ideia é alta tecnologia e baixo custo. E a coisa boa do deserto é que ninguém quer morar no deserto, então é muito barato. Você compra terra pra caramba, as casas são mais baratas. A Califórnia é um estado absurdamente caro, absurdamente desigual. Mas se você quer comprar terra no deserto na Califórnia, é barato. Então, assim, é uma onda... Literalmente terra, né? Exatamente, a gente compra terra, sem nada. E aí tem uma cidadezinha próxima chamada Bombay Beach, que já rola um festival de arte. E aí tem um desastre ambiental, porque tem um lago que está secando, o mar. Então, a gente faz esse projeto chamado Mars College. Em resumo, é meio que assim, tentar ocupar esse espaço. Tipo, a gente cria as estruturas no meio do deserto, tipo de pallet rack, que é tipo... Palafita? Não, sabe armazém? Tem aquelas estruturas metálicas para estante? Sabe? Sei qual é. Sim. Grandão. A gente faz arquitetura com aquilo. Tipo, a gente constrói prédios de 3 andares com aquilo. E porque a parte boa é que é fácil de montar e desmontar. E aí, quando é uma arquitetura temporária, você não tem que ter permissão, você não tem que ter registro, você não tem que apresentar para o governo. Então, você pode montar e desmontar sem ninguém se meter. Então, a gente constrói tudo e leva os trailers para lá. E é uma longa história. A gente começou em 2020, durante a pandemia. E foi muito doido. Eu tava lá, tipo, tinha acabado de começar a namorar, assim, alguns meses. Tava no meio do deserto da Califórnia e bate uma pandemia global. E... Ferrou. Vivendo com um monte de gente falando sobre inteligência artificial o tempo todo. E uma parte de mim tava meio nostálgica, que eu venho da pintura, do desenho, da escultura e tal. Então, eu comecei a coletar, tipo, argila local. Aqui tinha bastante. Tinha muita argila, no deserto não falta. Ia fazer um buraco e ia, tipo, queimar peças de cerâmica. Eu fiz, assim, bem estereótipo de humanos do futuro. Tipo, uma cabeça alongada, um rosto meio abstrato. Só uma cabeça.
E eu comecei com isso, a imaginar esse mundo dos pequenos marcianos. Então, comecei sem história e foi também um projeto de experimentação técnica. Então, fui dessa cerâmica original a outras cerâmicas com argila de alta qualidade, fazendo forno profissional e tal. E eu comecei a fazer scanner 3D das cerâmicas. Tá. E aí eu aprendi a fazer animação 3D. Eu comecei a animar. E foi bom, assim, durante a pandemia, né? Todos os meus projetos foram cancelados, tava ferrada, não sabia o que ia fazer. Foi antes da editora. Hoje em dia, a editora da minha família está muito bem, assim, a gente cresceu muito. Mas na época, em 2020, não tanto. Então, assim, realmente não sabia o que seria. E aí eu aprendi a animação 3D, tipo, tudo com o YouTube. E usando o Blender, que é open source. Então, é incrível, assim, a quantidade de recursos que a gente pode ter. Hoje em dia, só aprendendo pela internet. Então, eu comecei a animar as minhas cerâmicas e descobri que dava para fazer captura facial só com celular. Então, meu namorado tinha um iPhone, passei a fazer com o iPhone captura facial e animar lá os meus rostos de cerâmica. E aí, ele falou assim, poxa, mas você pode fazer com voz de inteligência artificial, que estava cada vez melhor. Então, comecei a fazer com voz de inteligência artificial. Mas lá em 2020? Comecei em 2020, mas é em 2021 que melhorou, que eu passei a fazer a animação. 2022, eu estava fazendo mais das vozes. E aí, eu vi assim, poxa... E publicava onde? Instagram, Twitter, no meu site, fazia assim, tudo pequeno ainda, fazia umas exposições em espaços bem nicho. E aí eu vi assim, poxa, se eu vou usar a voz de inteligência artificial, eu não posso usar a captura facial, então eu tenho que buscar uma forma automatizada de fazer isso. Eu descobri que a NVIDIA tinha já um modelo que estava em beta, que eles disponibilizavam de graça para criador independente, porque, basicamente, assim, a NVIDIA é uma empresa muito focada em produto, e eles trabalham, eles deixavam esse software totalmente aberto, que é muito para fazer o que eles chamam de gêmeos digitais. O foco deles é, tipo, fazer um gêmeo digital de uma empresa, uma mineradora, sabe? Então, é um software incrível para simulação, mas, assim, em termos de interface, não é muito prático. Então, a maior parte das pessoas de animação 3D não usaria o software da NVIDIA. Porém, eles tinham um modelo que fazia animação facial automatizada a partir de voz, a partir de som. Então, eu não precisava mais da captura facial. Eu podia fazer com voz de inteligência artificial. Então, eu comecei a usar isso para as minhas cerâmicas e usava os modelos. Assim, a inteligência artificial estava sempre avançando. Então, eu ia acompanhando, assim, bem realmente no edge do open source, porque era a galera que eu convivia, tanto meu namorado quanto vários nossos amigos, era a galera que tá ali, tipo, bem na avant-garde do movimento, assim, tipo, o modelo acabou de sair, já estão ali criando implementações novas, legal, compartilhando código, descobrindo... Tá vendo nascer. Era muito maneiro. Gerando. E, assim, isso me dá... Foi muito maneiro que eu, assim... Comecei a criar essas animações com a NVIDIA e a dar um estilo mais pictórico para as imagens. Eu fazia a renderização pelo Blender, mas aí eu transformava alguns frames com IA para dar um efeito mais de pintura. E comecei a criar essas histórias dos personagens, assim, pensando num futuro muito, muito distante, em que a vida da Terra já totalmente mudou, os humanos já viraram outras espécies, então tudo que a gente conhece é tipo um memorial, é um museu. Em português? É em inglês. E aí, eu ficava imaginando, assim, esses seres do futuro, umas cabeças flutuantes. Então, começou, assim... Tinha uma coisa um pouco triste, assim, de... O mundo já foi, sabe? Tudo que eu conheço já morreu. Então, essas cabeças no futuro. E combina com a pandemia isso, né? A percepção que a gente tinha. Exatamente. Mas cresceu muito desde então. Agora, assim, já está em biologia especulativa. Eu posso ficar muito mais tempo falando... Tá em quê? Biologia especulativa. O que é biologia especulativa? É quando você fica especulando futuros biológicos, assim, seres do futuro, sabe? Então, tipo, imagina que agora essas cabeças, elas são, na verdade, sementes. Então, no lugar de você enviar uma espaçonave para outro planeta com um bando de humano em metal, caixinha de metal, isso faz o menor sentido e não tem muito como crescer. Você envia... É muito difícil energeticamente você manter uma coisa dessa. Então, você envia uma semente que tem, tipo, conhecimento de toda a vida na Terra. Então, é consciência humana, mas misturada com plantas, bactérias. Bactérias, na verdade, é a maior tecnologia que a gente tem. Bactéria é capaz de fazer fotossíntese, bactéria consegue fazer... É muito mais versátil. Então, imagina, esses seres que chegam encelados, é uma lua de Saturno,
que a gente sabe que tem, tipo, atividade térmica e tem oceanos congelados, mas também tem água. Então, assim, é um lugar propício à vida. Uhum. E a vida que a gente conhece tal como existe na Terra. Sim. Então, assim, com o que a gente tem daqui, se você envia uma semente para lá que consegue crescer só com energia local, é uma forma de expandir a vida da Terra. Mas é como se fossem imigrantes, né? Mas eles mantêm as memórias e a imaginação da Terra. Emoções também? Sim, então eles contam histórias sobre o passado e eles mantêm uma simulação sobre o passado. E eles falam sobre as histórias dos humanos. E aí tem um pequeno marciano, que é a Verdelis, que eu já fiz agora um livro sobre ela. Ano passado fiz uma animação, em que ela conta, querido humano, musa dos meus sonhos, eu sou um dos seus poetas e eu venho me desculpar pelas canções que eu cantei. Carregavam tristeza e dor na ponta da minha língua. A canção é em inglês, então estou traduzindo. Uhum. Mas, basicamente, ela diz que assim, dor é necessária para dançar o samba da vida e que ela pensa nas nossas histórias como se a gente já estivesse no jardim imaginário dela, como se fôssemos já frutos da imaginação dela. E ela conta histórias tristes dos humanos, mas ela diz que isso é essencial para dançar o samba da vida. E que ela vive nesse futuro em que ela não vive apenas por si e que alimentar a vida é a missão dela. Ela é esse ser meio planta, humano, e que está vivendo em Marte, num biodoma abandonado. E é isso, ela se desculpa aos humanos e diz, você não está sozinho e eu te amo, assim, tenho muito carinho por vocês. Qual é o nome dela? Verdelis. Verdelis. Ano passado eu lancei um livro infantil. Mas por que não é português? Nada disso. Então, porque eu estava nos Estados Unidos, né? Mas ano passado eu lancei a Verdelis em português no Brasil. Tá. Então, assim, e agora a última animação que eu fiz do Cueco, que é o pequeno marciano que ama padrões, já foi em português. Que ama o quê? Padrões? Padrões, ele fala de padrões. Porque é a minha pesquisa da etnomatemática, de padrões no mundo, arte narrativa. Então, assim, cada um agora tem uma história. A Verdelis, ela fez um livro infantil que eu publiquei ano passado na Bienal de São Paulo, que a ideia é, tipo, tentar voltar para o passado para ajudar os humanos a viverem, tipo, evitarem as catástrofes que vão acontecer. Isso é legal. E ensinar sobre biodomos, ensinar sobre como natureza e tecnologia podem se complementar. Seria a mesma coisa, que a verdadeira tecnologia, é o que eu falei, é a bactéria, sabe? É tipo a gente entender código genético, tá na biologia computacional. Esse realmente é a fronteira que a gente está vivendo agora da AI, tipo aprender a programar a vida. Então, assim... Mas é possível? É possível, já tá rolando. A gente já tá fazendo isso com plantas há um tempo. Bando de transgênico, fazendo bando de bagunça aí errada. Mas, assim... Já estamos também evitando doenças, você pode fazer uma análise do seu bebê. Já tem muita gente que faz isso, análise do seu bebê, quando está na barriga, você vê que doenças tem. Já tem como editar código genético para evitar doenças específicas. Então, assim, a gente já está fazendo isso. Vai mudar muito. Então, se você imagina isso daqui a 1000 anos, sim. Muda tudo. É outra humanidade. Exatamente. Então, é meio que isso que eu estou brincando. Assim, tipo, você realmente imagina um futuro distante o suficiente. E também é um exercício, porque aí todas as nossas brigas, os nossos problemas, assim, já não importam nesse futuro. Que nem a gente olha para uma batalha como aconteceu na Idade Média. Você olha assim, não sei quem, não sei o quê. Tipo, você não tem esse envolvimento emocional, são só grupos. Às vezes, quando você tem esse distanciamento, você consegue analisar melhor, né? E aí, mas assim, falando sobre a parte da inteligência artificial... Em 2020, quando eu aprendi a treinar modelos de inteligência artificial, eu já vi, isso vai dar ruim. Porque a forma mais fácil de ter modelos que davam resultados agradáveis, assim, na época você precisava de muitas e muitas imagens para treinar um modelo e eram modelos muito específicos, que a gente chama de inteligência narrow, né? Você precisava de milhares de imagens parecidas. Então, eu fiz um teste e publiquei um artigo sobre isso em 2021, que eu publiquei em inglês e em português, chamado Copyright Storm, autoria na era da inteligência artificial. Mostrando, eu fiz um teste, tipo, fiz download de 6.500 imagens de tempestade. Então, tem uma galera que se especializa em fotografia artística de tempestade. Assim, já vi. Super difícil. Sim. A galera corre atrás de tempestade para fazer isso. Eu não sei nada sobre fotografia de tempestade. O que você faz? Coloca no Google, descobre os melhores fotógrafos, entra no site deles, faz o download. É muito fácil fazer isso. Ou você entra no Instagram, descobre a hashtag, você pode fazer todo o download, tudo que tem numa hashtag com uma linha de código. Ou você entra no perfil dos artistas e faz o download de todas as imagens deles com uma linha de código. Então, eu fiz isso e mostrei, olha só, eu não sei nada de tempestade, eu posso fazer um download dos melhores artistas disso,
treina um modelo que, na época, você não precisava nem saber código para saber. Em 2020, já tinha plataforma de AI em que você treinava só com dados, assim, você compartilhava seus dados, a arte estava nos dados, tinha uma galera já impulsionando isso com o movimento artístico, já estava ganhando, nossa, já estava em grandes leilões, já estava rodando o mundo, tem uma cena em cima disso. E eu mostrei assim, isso aqui já está completamente fora de controle. Porque você acaba com uma imagem... Eu tive uma série de imagens bonitas feitas pela AI, que obviamente estavam vindo, tipo, tirando, assim, crescendo em cima de um movimento que existe, sem dar nada de volta. Uhum. Porque os dados estão disponíveis. Então eu via muita gente, mesmo a galera que eu gostava do movimento open source, estava fazendo isso. E dizia, não, mas você está usando os dados de milhares de pessoas, então não é um problema de autoria, de mas copyright. né? Assim, cara, mas isso vai dar ruim. É. Porque, assim, se eu posso fazer isso sem saber programação, e daqui a pouco a criação desses datasets vai ser automatizado, e é óbvio que, assim, isso vai focar em artistas. Porque para você ter resultados bons, você precisa de um bom dataset, você precisa de dados bons. Então, se você seleciona dados de alta qualidade, você vai ter um resultado de alta qualidade. Sei, como é que você consegue dados de alta qualidade? Indo nas comunidades dos artistas. Então, era óbvio. E assim, em 2021 já foi a virada, que não precisava nem mais fazer dataset. Já eram os modelos generalizados, multimodais, que era de texto para imagem. E foi quando o movimento open source começou a lançar código, assim, notebook, você não precisava também saber de programação para rodar, em que você criava imagens só a partir do texto. Do ponto de vista assim, filosófico e artístico, tinha muita coisa interessantíssima para experimentar, porque é como se fosse assim, ver o que a máquina era capaz de alucinar sobre a internet. Assim, é como se... Mas é arte. Então, no caso ali, a arte, digamos, do ponto de vista filosófico, era entender, tipo, inteligência coletiva da internet, entender como você podia misturar palavras e ver que tipo de imagens vinham. Então, a gente estava explorando a imaginação da máquina. Isso era interessante. Mas é arte. Então, esse que é o problema. O lado humano, né? Então, eu já vi ali, isso vai dar ruim, isso vai focar principalmente em movimentos artísticos. O mercado artístico vai assim, quem vive de ilustração, quem vive de criar isso, vão ser as pessoas que mais vão sofrer. E são as pessoas que mais contribuíram. Tipo, todo o seu trabalho, todo o seu mundo. Toda a biblioteca deles vai estar disponível para Exatamente. transformar eles em descartáveis. Então, isso era o que me dava muita tristeza do ponto de vista, assim, tipo, se vendo ali como artista. Ver, cara, a gente tá perdendo poder aqui. Do ponto de vista, pensando assim, história no longo prazo, eu pensava já os Pequenos Marcianos num futuro muito, muito distante, que é como assim, imagina, num futuro distante, quando você quer falar sobre o Estúdio Ghibli ou falar sobre um determinado pintor, você poder pensar, tipo, como se você pudesse entrar no mundo dele. Você fala, um mundo feito pelo Turner, ou pelo Ghibli, ou etc. E aí você vê o mundo a partir daquela estética, isso torna aquele pintor, o imaginário daquele artista, talvez ainda mais potente. Uma forma de interagir com aquele artista. Mas isso aí lá na outra geração. Exatamente. Mas para a geração que está sendo afetada agora, isso vai dar ruim. E não tem a menor proteção. Mas tá dando ruim, não tá? Eu sei, tá dando ruim. Tá dando ruim e acho que a inteligência artificial ainda vai dar muito ruim. Porque, assim, porque tem o lado a arte e tem um lado, assim, comercial. Como a sociedade se organiza. Como as pessoas vivem disso. E a verdade é que, assim, a forma como as coisas estão mudando é muito rápida e não está dando conta de se adaptar ao que é o atual mercado de trabalho. É porque é muito inclusivo. Não é por isso? Oi? Não é uma coisa muito inclusiva que você permite... Eu acho que isso vai muito em todos os movimentos. Vamos lá. A gente tá aqui no podcast, né? Eu tenho aqui no podcast, no estúdio, eu sou jornalista. Então, eu estudei, sou capacitado para conversar com pessoas e para escrever e para falar sobre isso. Sim. De toda forma, o nome do meu estúdio é Geral Pod. Por quê? Porque geral pode produzir conteúdo aqui. Sim. Beleza? Eu tô dando espaço, eu tô permitindo que pessoas façam o meu ofício, pessoas não habilitadas a isso.
Elas podem ter vontade, elas podem ter condições Sim. financeiras, mas elas não estão habilitadas a isso. É basicamente o que eu acho que acontece nessa questão da inteligência artificial na arte. Porque aí você coloca à disposição de uma pessoa, e mais do que uma pessoa que escreva o que ela quer, e a máquina faz, porque aí, no caso, o artista é a máquina, não é a pessoa que falou. No máximo, ele é bom de redação, porque ele está passando escrito o que ele quer que a máquina faça. Então, no máximo que ele é um bom redator. Sim. Né? Se ele for um bom redator, ele vai chegar a um resultado legal, a máquina vai atender o resultado mais próximo do que ele espera, certo? O que eu fico pensando é, até que ponto, para o artista que criou a biblioteca, não sei como é que chama, mas que criou até que ponto ele vai ter algum benefício? Porque as próximas gerações, ok, mas e hoje? Então, o que muita gente está discutindo agora, e por isso que eu falo que eu acho que esse movimento contra a inteligência artificial é importante. Sim. É importante, mas assim, no longo prazo não vai segurar, mas no momento é importante, às vezes, essa reatividade, porque muito que está se discutindo agora é licenciamento de imagens, como pagar de volta os criadores e, pelo menos, assim, dar alguma prioridade a quem já era da cena. E eu acho isso muito importante. Quando eu fiz aquele exercício de baixar as imagens do pessoal de Tempestade, era para deixar isso claro, assim, gente, é isso que está acontecendo. Isso está totalmente fora de controle. E a gente pode pensar que no longo prazo, tipo, a sociedade se adapta, as coisas vão mudar, mas a gente precisa pensar que autoria é essa, que espaço é esse, que tá, tipo, e quem é que se beneficia Exatamente. dessa prejudica. E quem se prejudica dessa virada tecnológica. Então, é por isso, assim, o trabalho dos pequenos marcianos, o que eu faço tentando, assim, dar uma reviravolta nisso eu crio esculturas. Eu tiro fotos das esculturas, agora eu não preciso nem mais fazer o 3D, etc., porque está cada vez mais rápido. Então, eu tiro fotos das esculturas, treino um modelo especializado em cada uma delas. E aí, quando você treina um modelo especializado, no momento eu estou usando a técnica LoRa, está cada vez mudando. LoRa é uma técnica de machine learning e tal, mas já é relativamente fácil usar isso. Com Eden.art, você pode treinar, qualquer um pode treinar só a partir das suas fotografias. E aí eu tenho um modelo do personagem em que eu posso conversar com... Ai, gente. Não tem problema. Relaxa. É meu marido. Mas eu tenho que explicar pra ele. Ai, que tristeza. Muitos problemas. Então, eu treino o modelo do personagem e aí eu passo a criar imagens do personagem nesse mundo futurístico. Em que eu explico, assim, para o modelo... Eu crio agora o agente do personagem, que eu também escrevo toda a história dele, como ele vive, como ele fala e etc. E armazena ali? Então, você passa a ter... tipo um chat GPT, só que é um chat GPT do teu personagem. Específico. Então, que tá ali falando como seu personagem, entendendo dentro do mundo, dentro do contexto que você descreveu. Entendi. E aí eu vou criando as imagens, conversando com ele, dando referências, explicando, eu quero mais assim, assado, eu quero um mundo... Eu preciso que ele esteja agora num espaço com arcos e que isso esteja acontecendo e ele está fazendo tal coisa. E aí eu crio a imagem, depois edito no Photoshop. E aí eu crio as animações em cima disso. E crio as músicas também com inteligência artificial, que é outro campo, está evoluindo muito rápido. E aí no final eu faço as animações do personagem introduzindo no mundo deles. Mas assim, essa parte eu acho é a parte realmente incrível, que é tipo, a gente pode ter uma democratização de filmes, assim, o movimento agora que eu acho realmente interessante de inteligência artificial está no cinema. É a galera fazendo cinema independente, animação independente com as suas próprias histórias. Mais então, barato? É muito mais barato do que jamais... Assim, eu jamais teria condição de fazer animações do tipo que eu estou fazendo agora. Independente do sistema. E eu comecei a participar agora de um monte de festival internacional de cinema, ganhei prêmio na Coreia do Sul, ganhei nos Estados Unidos... por causa da animação de IA. E a NVIDIA passou também... Tipo, eu contei da NVIDIA lá atrás. Eles gostaram do meu trabalho, passaram a me colocar em conferências. Maneiro. E é muito doido, assim. Tipo, visitei o quartel-general da NVIDIA, lá em Santa Clara, na Califórnia. Ganhei um tour especializado, porque a diretora de arte gostou do meu trabalho. Então, assim, eu me vejo ali, tipo, eu tô no centro do movimento. O que a gente realmente pode fazer? E, tipo, tentar levantar essa bandeira de como é que a gente usa isso para valorizar a arte tradicional. Então, como é que a gente pode... Assim, o que eu estou fazendo com as minhas esculturas, a gente pode fazer com artesanato.
A gente pode ir para o interior do Brasil, ver lá as esculturas do mestre Vitalino ou no Cariri e, tipo, ver, cara, como é que a gente conta as histórias desses seres aqui? Como a gente agora passa a ter mais diversidade de conteúdo, de histórias do que a gente tem hoje. Porque, assim, você assiste o Netflix hoje, que histórias vão estar ali? Assim, é claro que nesse novo meio, tipo, quem vive nos Estados Unidos ganha em dólar, tipo, eu tô falando, é relativamente barato trabalhar com inteligência artificial. Se você ganha em dólar, você vai pagar $100 para ter uma geração ilimitada com uma certa facilidade. Sim. Se você é brasileiro, artista, pagar $100, o que eu vejo com os meus amigos é que eles passam a dividir, assim, a conta. Então, são, tipo, 10 pessoas dividindo numa conta para conseguir ter lá as suas gerações. Então, assim, não é a mesma coisa. É a realidade. Mas, assim, tentar lutar Mas para ainda que é mais isso barato. seja democratizado, para que mais gente tenha acesso a essas ferramentas, para que mais gente possa contar suas histórias, se reorganizar, ter tempo de se reorganizar, ter tempo de criar outras coisas. Acho que a grande dificuldade não é nem só o quanto é disruptivo para o mercado de trabalho. É que, assim, a gente está cada vez mais precisando de tempo para estudar, para se reinventar profissionalmente. Isso se torna essencial nesse mundo que está tudo evoluindo tão rápido. Mas a gente não tem tempo para parar só para estudar, enquanto você tem que pagar aluguel, entregar as contas, cuidar da família, etc. Para um adulto de 30, 40 anos, assim, como é que você vai fazer isso? É muito difícil parar. Então, muitas das minhas preocupações vêm mais nesse sentido. Eu acho que tem muito potencial, tem muita coisa incrível para fazer com a inteligência artificial, mas, assim, se não tem alguma forma de valorizar quem é que já estava no meio, as instituições que já existem, de fazer alguma transição, de ajudar as pessoas nessa transição, tipo, tem que ser reativo mesmo, porque não tem como competir. Não tem como um ilustrador competir com alguém que está só gerando em um minuto. É dessa forma que eu penso. Então, assim, tentar ensinar os ilustradores a treinar modelos próprios, valorizar quem treina modelos próprios, valorizar grupos que de alguma forma Mas quem vai dar essa apoiam o valorização? artista. Então, eu acho que, assim, parte dessa reação das pessoas falando inteligência artificial não é arte, isso é contra e tal, é importante para justamente, tipo, chegar a um consenso. criar esse espaço em que as pessoas ainda estão buscando, assim, não, peraí, isso não é só inteligência artificial, precisa ter outra coisa. E é importante que seja isso mesmo, porque, assim, é o que eu falei tanto lá atrás, de trabalhar em ativismo e que ver que muita coisa era falso. Vou dizer que, assim, no meio de arte também muita coisa é falsa, muita coisa é carta marcada, é especulação, tipo, tentar crescer um projeto que não tem consistência porque querem um boom rápido e depois largam. Então, assim, imagina, assim, eu chegando aqui falando sobre todo esse background de inteligência artificial, não duvido nada que alguém vai me mandar uma mensagem de horror, de raiva, etc. Eu odeio que você vai... Tudo bem. Porque, assim, faz parte, cara. Mas você, na verdade, o meu ponto de vista é o seguinte, você trabalha com isso artisticamente, você tem uma história na cena, você já vinha de uma carreira de artista, você tem a tua obra já fala por você. Sim. O meu incômodo, se é que posso dizer assim, o meu incômodo é ao leigo, o meu incômodo é ao pessoa física comum. Dela se transformar em artista, e eu digo muito, eu vou fazer uma comparação que talvez vamos ver se você me entende. A romerobritização de toda a arte. Teve um determinado momento no Brasil, não sei se no mundo era assim, mas aqui no Brasil, que tudo virava Romero Brito. Então, a gente tinha aplicativos em que você colocava uma foto e aquela foto lá virava uma pintura inspirada nos traços do Romero Brito. E aí, isso ainda não era a inteligência artificial que a gente vê hoje. A minha preocupação é em relação à pessoa, por exemplo, pegar os teus bonecos, né, os teus marcianos, e eles trabalharem em benefício próprio, ganhando dinheiro sem nenhum tipo de... Não é de bonificação, mas nenhum tipo de justiça ao que você criou. Então, A arte não é para roubar, não é para copiar. Sim, nesse sentido, eu acho que um outro movimento que a gente pode tomar é como é que a gente consegue um sistema que valoriza o remix, que valoriza, tipo, a tendência de ver da onde começou, sabe? Isso aí. Então, assim, o TikTok e o Instagram já fazem um pouco isso.
você cria uma... Não com a arte em si, mas, por exemplo, você cria uma tendência lá, tem a galera que, sei lá, tem aqueles vídeos de reação. Tá. E aí você faz uma coisa que viraliza, muita gente começa a criar em cima do seu conteúdo. Aham. Mas você ter sido o primeiro te dá um certo status naquele meio. Eu diria assim, em termos de pagamento, a verdade, está tudo muito precarizado. Tem muitos problemas. Mas, ainda assim, tipo, em termos culturais, isso também cria um certo dinamismo, que você vê inúmeras cenas, assim, explodindo, crescendo, um nicho que você não imaginava, sabe? E galera de 15 anos fazendo conteúdo para galera de 15 anos. Então, tem uma coisa interessante ali também. Um movimento, Exatamente. né? Então, assim, por exemplo, com os pequenos marcianos, a forma como penso é, tipo, no lugar de eu chegar e fazer, esse aqui é o meu copyright, você fez uma coisa com um pequeno marciano, eu vou lá, te processo, etc. É mais assim, eu tenho um canon, essa aqui é a proposta, essa é a metodologia, esse é o mundo que eu estou criando. Alguns dos modelos podem até ser públicos. Então, assim, o modelo do personagem Cueco que eu lancei o livro. Se quer fazer uma história com Cueco, faz e me tagueia. Se eu gostar, eu até reposto e coloco no site do personagem, sabe? Como Legal. canon. Então, eu acho que a gente pode criar novos modelos financeiros mesmo para recompensar a criação. Isso tem que ser pensado. E muita coisa vem, acho que até mais da questão de uma mudança cultural do que só a tecnológica. A gente pensa, o que é autoria? Ou a pessoa que chega e faz uma frase com inteligência artificial e cria uma imagem, isso agora é tão simples que passa a ser banalizado. Tipo, da mesma forma que assim, alguém chega e te mostra uma fotografia aleatória, que não tem uma composição lá muito interessante e tal, você fala, tá bom, uma fotografia. Não te impressiona mais. Mas aí quando você vê algo que assim, tem uma fotografia, mas assim, tem toda uma narrativa, uma fotografia de tempestade, muito difícil tirar uma fotografia de tempestade. Então, assim, Ali tem um valor. muito vem de uma percepção cultural, uma percepção social. E tudo faz diferença. Assim, quanto mais as pessoas entendem como a tecnologia funciona, o que ela é capaz de fazer, melhor elas vão ser capazes de valorizar o que é importante e o que não é. Então, acho que muito agora é essencial de democratizar conhecimento, de ensinar as pessoas o mais possível. Acho que... E a AI, ela tem um potencial muito grande de democratização educacional. De você poder falar com mesmo um chat GPT, principalmente os melhores modelos, em que você fala assim, tenho tal dúvida. Às vezes, umas questões técnicas, e às vezes, assim, umas questões práticas, tipo, eu tiro foto, sei lá, do encanamento. Falo assim, por favor, eu não sei o que fazer aqui, quais são os caminhos. Você faz isso? Faço, ajuda muito. Eu tô usando inteligência artificial para tudo, cara. Assim, ajudando no imposto, ajudando em organização de migração, de banco e, tipo, planejamento. Então, assim, realmente se torna uma extensão das suas capacidades cognitivas. Então, assim, quanto mais gente... Extensão... Você é muito tecnológica. Extensão da sua capacidade cognitiva ou a extensão da sua preguiça? Porque se eu fosse professor, eu ia ficar maluco. Eu ia ficar ensandecido, porque os alunos só vão fazer conteúdo hoje com a inteligência artificial. Então, isso é um problema. Se você usar a inteligência artificial com preguiça, eu acho que é um problema para você. Porque você vai deixar de aprender. Exatamente. Se você usar como uma forma para te ajudar a aprender, pode ser incrível, Que era o que aconteceu com a internet no início. Exatamente. Então, assim, eu falei assim, eu passo muito tempo no YouTube... aprendi animação 3D no YouTube. Aprendeu, é diferente de copiou ou de deixou fazer para você. Exatamente. Mas assim, você saber usar o YouTube como um professor, Perfeito. saber como otimizar até o algoritmo de recomendação para estar ali bem no seu nicho, isso faz uma diferença enorme. Então, assim, ali o YouTube vira um grande professor se você sabe navegar. A inteligência artificial é a mesma coisa. Se você sabe navegar, quando eu falo assim de ter capacidade cognitiva, já estão, tipo... Quando eu estou ali criando uma inteligência, treinando uma inteligência artificial para ter o modelo do meu personagem, forma de falar do meu personagem, e agora outras pessoas podem falar com o meu personagem dentro do mundo, então assim, vira ali... Tá falando outro nível de criação. Exatamente. Eu viro criadora de mundos, eu viro a meta-artista. Tudo bem. Aí isso é muito maneiro. Lógico, porque aí tipo, até vira um sonho, tipo, eu jamais poderia fazer isso antes. Mas você é 1 em 1 bilhão, né? Mas quanto mais gente puder fazer isso, melhor. 2 em 1 mais bilhão. gente vai poder fazer isso. 5 já é demais. Não tem 5 pessoas assim. Não, eu acho que mais gente vai poder fazer isso. Porque muito mais gente teria esse poder. É uma questão de compartilhar a metodologia, compartilhar a técnica. E o explicar para as pessoas. Então, tentar compartilhar as ferramentas.
Então, o open source é muito importante para isso, mas, assim, muita coisa, as pessoas já estão... Tipo, todo mundo pode falar com o ChatGPT hoje, até de graça. Então, assim, tem diferença quando você paga mais, você tem mais recursos? Tem, mas, assim, você pode experimentar muita coisa de graça. Qual você recomenda? Então, o DeepSeek tem coisas muito boas também, porque é código aberto. Então, a China agora está numa reviravolta. DeepSeek é um modelo de Large Language Model, mas que também é multimodal. Então, Large Language Model é um modelo de linguagem, então significa que é principalmente baseado na linguagem, mas geralmente esses modelos eles já têm capacidade de reconhecimento de imagens. Você envia uma imagem e aquilo analisa. Aquilo que eu falei de... Você tira uma foto do seu encanamento e pergunta o que eu faço. Isso já é uma capacidade, assim, que até recentemente não tinha. Tudo muito é novo, é o que a gente chama de multimodal. Então, DeepSeek é open source chinês. Vai ter várias empresas brasileiras criando em cima do DeepSeek e de outros de open source, porque quando é código aberto, significa que você pode rodar localmente, você pode fazer a sua versão, você pode construir em cima. Sim, sim. Então, isso é muito importante. O GPT, o OpenAI, politicamente é bizarro. Eles costumavam compartilhar muito conhecimento, muito código aberto, agora cada vez menos. Mas o ChatGPT é realmente um modelo dos mais inteligentes. A Anthropic, que tem o Claude, a Anthropic tem uma posição assim, política acho que um pouco mais assim, interessante que o OpenAI. Tem o Claude, que é muito bom para programação também. Então, você saber descrever o tipo de aplicação que você quer é muito útil. Você até ajuda a aprender o básico de Python, mas também a fazer totalmente só no comando, assim, só dizendo, eu quero algo que faça mais assim, assim. Você pode fazer seu próprio site, você pode fazer seu próprio aplicativo. Então, isso eu recomendo muito. É tanto possível com a OpenAI quanto com a Anthropic, no GPT e no Claude. Geração de imagem, tem o Midjourney, é o mais famoso. Eu gosto mais do Eden.art, que é o que eu uso para criar os meus personagens. Eden.art? Eden.art. Eden é EDEN.art. Então, nesse você pode treinar modelos próprios com suas próprias imagens. Você pode criar seus personagens, então escrevendo texto de como é que eles falam, onde eles vivem e tudo, associar a uma voz, e aí você conversa, tipo, uma interface parecida até com o ChatGPT, você pode conversar já com o seu personagem, mas ele funciona como um API wrapper. Então, assim, você pode rodar o ChatGPT ou o Claude pelo Eden, ou os modelos de geração de imagem e de vídeo. Então, você cria uma imagem ali com o modelo que você treinou e fala, quero animar essa imagem em 5 segundos de tal e tal forma, eu quero que aconteça tais coisas com o personagem aqui. E aí, ele gera para você na hora. E aí, eles já estão caminhando para filme interativo, sabe? Você conversa com o personagem, você tem um filme ali da sua experiência. Então, assim, é muito interessante ver o quanto está evoluindo, quantas novas coisas são possíveis agora com essas ferramentas. Então, acho que do ponto de vista da criação, da criatividade, tem muita coisa legal para explorar, sabe? A questão é essa, ter tempo para explorar, ter tempo para aprender, ter créditos. As escolas vão ter que se adaptar muito a isso também, né? Também. De fazer com que seja o melhor uso possível, né? Então, são inúmeras camadas sociais, né? Tem a questão da regulamentação, que é importante, tem a questão... mas eu acho que a regulamentação é um problema que demora muito. Então, como a tecnologia acontece muito rápido, não tem como acompanhar. Tipo, em 2021, quando eu publiquei Copyright Storm, eu já sabia, isso vai dar ruim. Tipo, não tem como regulamentação acompanhar isso. É óbvio que isso é um problema de copyright, que as nossas noções de autoria, a propriedade intelectual não vão funcionar, não se adaptam a esse novo mundo. Mas ficar ali sentado para esperar... Também não dá o resultado. Não, você vai dar ruim. Então, é isso. Você esteve na Bienal, né? Sim. E aí, quem foi o teu público na Bienal? O que você fez lá? O que você viu lá? Na Bienal, eu acabo conversando muito com adolescente, sempre umas crianças também. Tipo, a gente está tentando puxar essa questão esse último livro, o Cueco, é uma forma de ensinar
princípios de ciência de dados, de inteligência artificial, mas de uma forma bem lúdica. Então, e conectando com o passado. Então, é esse ser futurístico que diz que ele vem compartilhar o incrível poder dos padrões. E que os humanos já sabiam disso desde a antiguidade. Que, por exemplo, em Angola, eles tinham essa tradição de desenhar na areia com o dedo enquanto contavam histórias. Mas o desenho que eles estavam fazendo era um algoritmo geométrico. Então, assim, a base da tecnologia do futuro já está nessas tradições do passado. Eu vejo o futuro repetir como é que é? Eu vejo o futuro repetir o passado. Exatamente. Então, e aí ele diz que nesse futuro deles é como se o universo, a realidade, fosse um grande videogame. E se você entende o código das coisas, você consegue mudar o código, o padrão é como se fosse o código das coisas, você consegue mudar a realidade. Então, ele treina uns robozinhos, tem tipo uns robôs insetos. Esse é o mundo do Quaco. Então, esse aqui são os bug bots, que são insetos robôs, nesse futuro dele. Mostra pra cá, ó. Ele treina um bug bot para transformar as plantas da Verdelis. A Verdelis é a outra personagem do livro anterior, que é uma humanoide planta. Ela adora criar flores novas. Mostra pra cá. A diversão dela é ficar criando flores bonitas, né? Aí ele transforma todas as flores dela em brócolis. Nessa brincadeira de, tipo, se você entende o padrão das coisas, você transforma a realidade. Só que aí sai do controle e tudo vira brócolis. Então ele tem que abrir a cabeça do robozinho... Literalmente. Para retreiná-lo. Aí ele explica aqui que é uma rede neural. E de que os robôs aprendem reconhecendo padrões nos dados. Mas as coisas ainda estão fora de controle, então tudo é brócolis. Então, eles têm que trabalhar juntos para reverter a situação. Mas, no final, tipo, claro, tudo dá certo, mas ele fala assim, o importante não é apenas você... os robôs são muito bons em descobrir os padrões, mas os humanos, eles têm que decidir que histórias contar, que futuro sonhar. Então, assim, você tem que imaginar, assim, que futuro a gente quer viver. Acho que a questão, para mim, está muito nisso. Assim, ficção científica, a gente tem história demais que é distopia, robô matando humano. A questão é, como é que a gente pode usar a tecnologia para florescer a vida? E não só dos humanos. A vida na Terra, porque os humanos não existem isolados. Até fora da Terra, como você falou. Exatamente. Se a gente quer que a vida floresça para além do planeta Terra, tem que ser entendendo o poder da vida na Terra que está nas bactérias, está no código genético, está nas plantas, está no cogumelo, que é o grande reciclador da natureza, e a comunicação das florestas, tá? A partir do micélio. Então, assim, entendendo e se conectando com tudo isso, porque é verdade que a gente é muito menos deprimido quando a gente está em conexão com um todo. Entende muito mais, né? Sim. Vanessa, desculpa, estourei o tempo, desculpa te prender mais do que eu falei. Claro. Prazerzaço te receber aqui. Acho que essa forma lúdica, eu acho que talvez seja a forma mais eficiente, né, de alcançar, principalmente num país onde a educação é tão precária, né? A gente fala, a tua arte, a tua obra, o teu discurso, ele precisa ser tratado de uma forma muito mais delicada no Brasil do que lá fora. Nossas crianças, infelizmente, o acesso que elas têm é muito, muito difícil. E aí, quando a gente pega uma pessoa que consegue tratar esses temas todos de uma forma lúdica, um livro lindo como esse, eu acho que é só aplaudir mesmo. Brigadaço. E deixa as tuas redes sociais. Sim. Você pode me seguir com o nome VA2Rosen. É um nome antigo no Instagram. Eu não publico o suficiente no Instagram. Tenho que dar uma organizada enorme nas minhas redes sociais. Pede a inteligência artificial para fazer isso para você. Tô chegando lá, mas ainda muitas coisas. Eu tô esperando o momento que a inteligência artificial vai postar por mim. Poxa, porque aí seria muito mais legal os meus personagens falando diretamente com o público. E também tem o site littlemartians.world. Então, o mundo dos pequenos marcianos. Exatamente. Fica mais fácil. Sim. Vanessa, brigadaço. Um prazer te receber aqui. E aqui no Geral Pod, é o que eu sempre falo, a casa é tua. Quando voltar, você volta lá para fora agora, qual a programação? Eu voltar em julho. Em julho? Sim. Traga novidade e a casa está aberta para você. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Tá bom. Prazerzaço te receber aqui.